Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Me foi dada a tarefa prazerosa de comentar os capítulos 3 e 4 de Hebreus. Quero agradecer a nossa amada pastora Loide, presidente desta obra, e seu filho pastor Gedeon Júnior, pela confiança a mim dispensada em participar dessa tão alegre tarefa da leitura bíblica diária. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Hebreus capítulo 4. Amados, o capítulo 4 segue em continuidade da segunda parte do capítulo 3, sobre perseverança, e que devemos perseverar até o fim para que possamos entrar no descanso do Senhor. Porque desde o capítulo 3 eu tenho chamado de escritor aos Hebreus e não de autor da carta aos Hebreus? Porque ele, o escritor, apenas escreveu o que o autor, que é Deus, lhe concedeu escrever pelo Espírito Santo. O descanso do Senhor. Aqui entraremos um pouco no estudo do terceiro santuário, que foi o Templo de Salomão, mais especificamente as câmaras do templo reservadas para o descanso dos sacerdotes. Como já foi nos ensinado na escola bíblica, que estas câmaras apontavam para o descanso daqueles que exerciam o sacerdócio, ou seja, a igreja, conforme está descrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Na versão King James atualizada, diz assim: porém, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que texto maravilhoso, digno de um estudo aprofundado em cada uma dessas partes. Mas nós não o faremos agora, para não perdermos o foco. Entretanto, observemos que nosso amado Pedro está falando diretamente para a igreja, dizendo que todos os membros dessa igreja foram convocados com o propósito de anunciar a grandeza de Deus e exercer o sacerdócio, o que não deve ser confundido com a estrutura eclesiástica da igreja, que apesar de fazer parte do sacerdócio, não é o único sacerdócio. Então, estão vendo, meus amados, só nessa parte sobre o sacerdócio já teríamos muito a aprendermos. Mas graças ao nosso bom Deus, muito já nos foi ensinado na revista da escola bíblica. Tentei apenas fazer a ligação entre o direito do sacerdócio ao descanso no Templo de Salomão e o descanso eterno para a igreja que exerce o sacerdócio real. Espero não ter causado nenhuma confusão. Vamos nos fixar então no texto de Hebreus. Bom, agora vemos que o escritor aos Hebreus, já no versículo 1 do capítulo 4, demonstra que somente quem exerce com fé até o fim ao propósito de Deus, este será digno de entrar no descanso. Como o escritor aos Hebreus descreve, assim como aconteceu com o povo de Israel, existe uma promessa, mas para alcançar a promessa há um percurso, uma caminhada, uma jornada, e existe também uma entrada, um acesso ao descanso. E existem os que entrarão e os que não vão entrar no descanso do Senhor. Então, vamos dividir em 3 partes. Qual é o descanso? Onde e quando ele deve ocorrer? E quem é digno desse descanso? Primeiro, qual é o descanso? Começa quando Deus, após haver criado todas as coisas, em 6 dias, no 7º dia descansou, e Deus abençoou e santificou esse dia, porque nele descansou.
Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O descanso do Senhor é o momento que Deus abençoou e santificou, onde seremos revigorados por todo o trabalho feito. E não somente isso, mas é também o descanso por todas as aflições, tristezas, desilusões e males vividos nessa terra. Antes de prosseguirmos, vale lembrar a ocasião em que os amados cristãos hebreus receberam esta carta e a condição de perseguição que a igreja sofria. Os cristãos hebreus eram rejeitados por seus próprios parentes por haver passado a seguir a Cristo e abandonado os costumes judaicos. E agora são também perseguidos pelo Império Romano. O escritor de Hebreus, regido e guiado pelo Espírito Santo, traz um alento àqueles irmãos, lembrando o que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, havia dito. Há um lugar de descanso fora desta terra. Jesus disse que enquanto estivéssemos aqui, teríamos aflições, mas ele também disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é o lugar de descanso. Em Apocalipse, descreve bem esse lugar, onde não haverá mais tristeza, nem dor, onde tudo é muito lindo e maravilhoso, como já temos estudado na revista da Escola Bíblica, e principalmente é onde o Senhor habitará conosco para sempre. Não devemos esperar coisas dessa terra, mas juntarmos tesouros nos céus. Não devemos abrir mão do que é eterno pelo que é passageiro. Por isso, nosso coração deve estar onde se encontra nosso tesouro, que é e deve ser Jesus Cristo, para que possamos ir para esse lugar de descanso preparado pelo Senhor nosso Deus. O nosso descanso começará com o arrebatamento, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Nesse momento, diz a palavra, que nos encontraremos com o Senhor nas alturas, ou seja, ele não pisará na terra e não será visto. Simplesmente a igreja irá desaparecer num piscar de olhos. Leiam 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E a terceira parte desse comentário é sobre quem será digno de entrar no descanso do Senhor. Como já mencionado anteriormente, o descanso do Senhor é para quem exerceu a atividade sacerdotal com afinco, zelo e amor, e que guardou a fé até o final. Estes serão dignos de entrar no descanso do Senhor. O escritor aos Hebreus nos faz um alerta, fazendo um comparativo entre a geração que saiu do Egito, da escravidão, mas que por causa da incredulidade, ou seja, da falta de fé, não entraram em Canaã, terra da promessa feita a Abraão, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 21, do versículo 26 ao 38, onde somente Josué e Calebe com sua família, da geração dos milhares que haviam saído do Egito, somente estes entraram em Canaã, porque Deus havia se irado com a incredulidade daquela geração e não os permitiu entrar no descanso. E em seguida nos leva o escritor a Davi, profetizando ainda sobre um descanso. Salmo 94, versículo 13 e 95, versículo 6 a 11. E nos diz que como poderia Davi falar sobre um descanso preparado pelo Senhor, se há muitos anos atrás Josué já havia entrado e conquistado Canaã juntamente com a nova geração de Israel que se desenvolveu no deserto? Ou seja, na verdade, Davi estava
profetizando sobre um outro lugar de descanso do Senhor, a nova Canaã de Deus. E olha o que o escritor diz ainda mais nos versículos 10 e 11, que aquele que entrou no seu próprio repouso, ele também repousou das suas obras, como Deus o Pai assim também repousou. Olha só que interessante. Está dizendo que este lugar de repouso é o mesmo que Deus criou para nele descansar, e que o Filho entrou nele também, e que nós devemos fazer de tudo para não perdermos a oportunidade de lá também entrarmos e descansarmos. E conforme os versículos 12 e 13, a palavra de Deus gera efeito em nós. Por isso que quando a ouvimos, não devemos endurecer nossos corações. Assim diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não devemos desfalecer ou desistir, porque Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O acesso a este descanso é somente através de Jesus Cristo. Por isso, sigamos com fé e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque temos um sumo sacerdote que, diferente dos sacerdotes do passado, que só experimentavam a presença e a glória de Deus apenas uma vez ao ano, este sumo sacerdote veio da glória, se despiu da glória, tomou forma de servo, mas voltou para a glória, e lá está à direita de Deus o Pai. Mas um dia voltará para vir buscar a sua igreja, a sua noiva, para estarmos com ele na glória. E diz o escritor que este sumo sacerdote, por ter estado entre nós, compreende as nossas fraquezas, mas entende também que nossas fraquezas humanas não podem se tornar desculpa para cometermos pecado, porque ele, nosso eterno e sumo sacerdote, também foi tentado em tudo, mas não pecou. Assim também podemos passar sim por tentações, mas podemos e devemos resistir e permanecer firmes e fiéis, sem pecar, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe a todos.